Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Aqui é o professor Ricardo, tudo jóia? Depois da gente estudar a história do teatro, agora nós vamos entrar na questão específica do teatro, fazer teatro, os elementos que tem no teatro, tá bom? E hoje nós vamos falar no palco. O que acontece no palco, onde são apresentadas, representadas as peças teatrais. Essa aula o professor preparou para o 4º ano e aqui o professor colocou o objetivo desta aula, certo? Vamos seguindo aqui. Aqui o professor colocou os materiais que nós vamos utilizar. A gente sabe que no teatro se utiliza corpo, voz, expressão, tá? Gestos, a interpretação que o ator faz com os seus personagens. E vamos entrar então no nosso tema, que é no palco. Olha aqui, ó. Aqui tem uma cena. Deixa o professor. Aqui, ó. Tem uma cena da peça da Maria Clara Machado. Aqui, ó. E nós vamos observar, ver como que é a iluminação nessa peça, que é importante, é muito importante, pois ajuda a criar o clima, a atmosfera para o espetáculo. Então, a sonoplastia, que são os efeitos, né, para a peça de teatro, o cenário que faz parte da peça, né, o personagem, cada personagem tem o seu figurino, tá? Então esses são os elementos que compõem um espetáculo de teatro. E aqui nós temos essa cena maravilhosa da peça O Fantasminha Pluft, de Maria Clara Machado. Olha aqui, essa cena, peça, que aconteceu na Companhia Vila Teatro, na cidade de São Paulo, tá? Isso em 2016, tá? Olha aqui, ó. Então, todos esses elementos, a iluminação, o figurino, a sonoplastia, o cenário, tá? Todos esses elementos, eles compõem um espetáculo. O figurino que o ator vai utilizar para o seu personagem, a luz que foca o ator, que foca o cenário, que vai criar uma atmosfera para o espetáculo, a sonoplastia, né, que faz parte para enriquecer a história, tá? O cenário que ele vai compor o período dessa peça, onde se passa essa peça, em que local acontece essa peça, né? Onde estão esses personagens, tá? Isso faz parte do cenário, o figurino que vai dizer quem é esse personagem, que época que se passa. Então, todos esses elementos, eles estão juntos num espetáculo de teatro. Vamos seguindo aqui? Olha aqui, ó. Opa, vamos seguir aqui. Ó. Então, vamos lá. Sempre com a intenção de despertar a imaginação do público. Agora nós vamos entrar, nós vimos a questão da iluminação, do cenário, do figurino, da sonoplastia. Agora nós vamos falar do texto no teatro. Olha aqui a atriz se maquiando, tá vendo? O maquiador maquiando a atriz ali na composição do personagem. Então, sempre com a intenção de despertar a imaginação do público, os dramaturgos é quem escreve o texto de teatro, tá? E os roteiristas também, roteirista geralmente é para cinema, né? Escreve o roteiro cinema, para novela. Criam diversas histórias em ambientes incríveis. Essas histórias são montadas por diretores, por dançarinos e atores que utilizam fantasias. A maquiagem, as máscaras, luzes e cenários. Fantasias, ele quer dizer falar sobre a questão do figurino, tá?
Todas essas ações e recursos que têm como objetivo construir a ilusão nessas apresentações são criadas com base no roteiro. O roteiro é o texto que contém todos os diálogos de uma peça e também a descrição das ações que cada personagem deve realizar. Tá? Então nós vamos ler agora. Em seguida, o professor vai ler para você um pequeno trecho da peça O Fantasminha Pruft. Eu vou ler e também vou ler as rúbricas. As rúbricas são as rúbricas são as ações que o personagem vai fazer em cena. Por exemplo, aqui no texto Fantasminha Pruft. Deixa eu focar aqui melhor. Opa! Minha mão está um pouco lisa, oleosa. Olha aqui, ó. Esse é o texto, é um pequeno texto do Fantasminha Pruft. Então, vamos lá. A mãe. Pruft, chega de remexer tanto nas coisas. Aí o Pruft larga o espartilho no chão e passeia na cena à procura do que fazer. E aí ele fala para a mãe: vamos brincar, tá bem? Finge que eu sou gente. E aí ele se veste de fraque e coloca uma cartola, porque ele é um fantasma, tá? Aí a mãe fala, sem vê-lo: chega de fazer desordem, meu filho. Você acaba acordando o tio Gerúndio. Ela olha para o baú. No baú vai estar o tio Gerúndio, tá? Aí o Pruft, pé ante pé, chega por detrás da cadeira da mãe e grita: A mãe leva um grande susto e deixa cair as agulhas e o tricô, porque ela estava tricotando, né? E aí o Pruft fala: eu sabia que você também tinha medo de gente. Peguei. Mamãe tem com medo de gente. Peguei mamãe com medo de gente. Tá? Então esse é um pequeno trecho da peça O Fantasminha Pruft. Então o texto ele é feito por quê? Ele é feito com as rúbricas, que são as ações do personagem e a fala do personagem. Então é importante também colocar qual é a ação do personagem naquele momento que ele fala. Né? Porque a gente não só fala, a gente fala e também faz uma ação. Certo? E agora eu vou mostrar figurino, iluminação em outras peças de teatro. A gente viu do Fantasminha Pruft, da Maria Clara Machado, que é um clássico do teatro infantil no Brasil. E agora nós vamos ver outros tipos de peças. Quem será essa pessoa aqui? Essa pessoa aqui é o professor. Olha aqui, o professor também é ator, tá? Aqui é o professor com o figurino do Rosendo, nordestino, maravilhoso, Rosendo, que o professor fez na peça As Calcinhas da Flor. Ai, professor, olha o nome da peça. A peça é sua, é uma comédia no estilo da comédia della arte que nós fizemos. E simplesmente roubam a calcinha da Flor do Varal e todos os personagens querem saber quem foi que roubou e saem à procura para descobrir quem foi o ladrão. E aqui tem um professor, olha que chique, no cartaz da peça. Esse é o cartaz da peça e aqui sou eu
utilizando máscaras. Na comédia dell'arte, os atores utilizam máscaras, que são as máscaras dos personagens fixos. E esse personagem que eu estou aí, com esse figurino que faz parte do teatro, que é um figurino colorido, ele usa o chapéu, né? Faz parte do personagem, que remete a um cangaceiro, tá? É o Arlequino da comédia dell'arte. Olha que legal. E aqui do lado tem o professor, aqui ó. Tá vendo esse aqui? Esse aqui é o professor nos ensaios. Ainda esse terno aí, tipo um terno, uma blusão, ele ainda não ele é diferente ainda, né? Ele não é o que eu vou usar no espetáculo. Ele é só para figurinista ter uma ideia de como seria o figurino pro meu personagem. O chapéu tá pronto, ó. Tem detalhes no chapéu. Opa. Olha aqui, tem detalhes no... Peraí. Tem detalhes no chapéu, né? E aqui tem a flor, que é a Martina Galhaça. Olha aqui, ó. Tem até uma flor no cabelo dela, né? Então isso faz parte do teatro na composição, né? Do figurino, a iluminação, tudo isso faz parte, certo? Vamos seguindo aqui. Aqui é um outro espetáculo que o professor fez, como nós estamos falando sobre teatro. É um espetáculo que é, na verdade, uma ópera, tá? Deixa eu voltar aqui, crianças. Ó, deixa eu voltar aqui. Esse espetáculo aqui ganhou vários prêmios, a gente participou de vários festivais, porque os figurinos eram fantásticos. Não tinha iluminação, porque a gente fazia um espetáculo de rua, então a gente utilizava a luz natural do sol, que também não deixa de ser uma iluminação, tá? Então, dependendo do horário ou do tempo, né? Cada momento a gente ficava... A peça tinha um clima, né? Então dependia da luz natural do sol. Mas tinha música. E as músicas, a gente que cantava e tocava os instrumentos ao vivo, né? Então um espetáculo de rua fantástico. A gente ganhou muitos prêmios com esse espetáculo. Viajamos bastante pelo Brasil, né? Em vários festivais, em vários teatros, vários públicos, apresentamos em escolas também, então foi um espetáculo muito bom. Apresentamos no Festival de Teatro de Curitiba, tá bom? Vamos seguindo aqui. Olha aqui, como será, olha o figurino, o personagem, os atores, né? Olha a luz, né? A luz lá no fundo, pegando o cenário. Aqui é o professor, ó, também fazendo o Arlequino, mas numa ópera, também com máscara, que é uma ópera chamada La Serva Padrona do Pergolesi. Isso, La Serva Padrona do Pergolesi. E eu tô fazendo um Arlequino também nessa peça, nessa ópera, né? Que tem o tenor, tem a soprano. Pasmem, a Orquestra Sinfônica do Paraná. Tá bem no fosso da orquestra. Tá, com licença. Está na frente da gente. Aí tem uma orquestra. Música ao vivo, acompanhada por uma orquestra, as ações dos personagens. Essa ópera fantástica. Durava 40 minutos, 45 minutos, que é uma ópera curta do Pergolesi. Porque antigamente, quando tinha os espetáculos, duravam 5 horas, 6 horas de duração. E as óperas também. Então, eles faziam óperas curtas, cômicas, nos intervalos. Olha só, no intervalo você assistia mais uma ópera. Então, o intervalo durava 40 minutos. Então, você ficava lá assistindo uma ópera cômica. Às vezes a ópera era aquela ópera dramática. E aí eles faziam uma ópera cômica para o público rir um pouco. E depois continuar assistindo a ópera dramática.
Que bacana, né? Isso faz parte da história da arte. Então, nesse espetáculo A Serva Padrona do Pergolese, a gente também estreamos no Teatro Guairão, depois nós ficamos em cartaz no Teatro Guairinha, em Curitiba, e viajamos para várias cidades do Paraná, né, apresentando o espetáculo. Embora, quando nós viajávamos, a orquestra não ia, dava um gasto, então a gente ia só com o pianista, né, e o cenário, tá? Que era diferente desse, porque esse também era muita coisa, era um cenário grande, né? Então faziam cenários mais simples, e a gente apresentava no interior do Paraná essa ópera, um grande sucesso de público. Inclusive a gente apresentou para o Teatro para o Povo, que era um projeto no Teatro Guaíra, né? Onde o preço era bem acessível, era bem em conta, e aí para que as pessoas de classes sociais mais baixas, né, pudessem também apreciar a ópera, tá certo? Vamos seguindo aqui? Outro espetáculo que o professor fez, olha aqui, ó, figurino, olha como figurino é diferente. Então, cada espetáculo, figurino, o texto, a iluminação, a sonoplastia é diferente, para dar atmosfera, né, para aquele espetáculo. Aí aqui é o professor um rap para Teodora, que era um musical que o professor fez lá no Teatro Ressurreição, aqui no Jabaquara. Olha aqui o professor. O professor ali, né? E aí a gente, além de compor esses personagens, a gente também cantava e tocava ao vivo ali no Teatro Ressurreição, tá bom? Esse espetáculo com texto da Thelma Dias, que a gente trabalhava com texto falando sobre a literatura de cordel. Olha que legal. Então todos os espetáculos, todo teatro tem esses elementos. A gente tem iluminação, tem o figurino, tem a sonoplastia, tem o texto. Tá joia? Vamos seguindo aqui. Deixa eu ver aqui. Opa! Aqui já é outro espetáculo que o professor também fez. O professor fez 30 peças de teatro, tá? Aí eu coloquei algumas aqui. Aqui é o professor em Mahasadi. Olha o que o professor tá na mão. O texto, porque era era um espetáculo, encenação com o texto. A encenação era com texto. Nós chamávamos de leitura dramática, né? Então a gente tinha o texto ali para fazer essa leitura, que era uma encenação do Mahasadi. E aí tem um outro tipo de figurino, né? Aqui tem a Jussara Batista, com o professor, enfim. Sempre vai ter né? A gente sempre faz teatro com o outro, teatro é coletivo, né? Vamos voltando aqui. Aqui contos, onde a gente fez uma pesquisa. Olha o professor aqui, ó. Martina Galhaza, Michele Pucci. Olha aqui, ó. Esse espetáculo foi um espetáculo professor ama de paixão, coordenação da Nena Inouye. E a gente pesquisou vários contos. O texto a gente improvisava. A gente estudou bastante contos, sons, experimentamos corpo. E quando a gente ia para a cena, a gente improvisava a cena em cima desses bancos. Tudo ao vivo, com a plateia na frente. Então eu podia um dia fazer uma coisa, no outro dia eu poderia fazer outra. Mas a gente tinha um roteiro corporal, físico. A gente tinha a escuta, a questão da escuta. Agora o outro ator está fazendo. Como que eu vou me comunicar com o outro ator? É um exercício muito difícil, mas é fantástico. E a gente que ficamos meses pesquisando, experimentando. É claro que você não vai chegar lá na hora e improvisar. Então, nesse espetáculo a gente ficou um tempo fazendo isso numa sala multiuso no ACT da Nena Inouye e do Luiz Melo.
E depois nós fomos se apresentar no teatro. E eu amo de paixão. Aqui o professor está fazendo o lobo. Olha lá a iluminação. A gente usou uma única iluminação. Não tinha outras cores. É sempre a cor âmbar. Esse branco que eles chamam de âmbar. E em foco nos atores. E ali a gente ia improvisando com som, com gesto, né? E se comunicando entre si. Não era uma coisa cada um fazendo o seu, não. A gente interagia, tá? Interagia com o olhar, com o som, com o gesto, com o movimento, tá? Com a escuta. Então, tudo isso o ator, o artista faz no palco do teatro, tá certo? É assim que a gente se apresenta. E agora, eu queria ir para a nossa atividade no teatro agora. Depois de a gente ter visto um pouco da questão da iluminação, do cenário, do figurino, da sonoplastia, que fazem parte do teatro. A gente viu a questão do texto, vimos o Fantasminha Pruft, vimos o professor aqui, ó, essa pessoa que vos fala, em vários espetáculos de teatro. Agora você vai escrever o quê? Você vai escrever, olha aqui, ó. Você vai escrever um pequeno texto de teatro com no mínimo 20 linhas. Depois que você fizer o texto, você vai enviar 20 linhas, você escreve lá, você inventa uma história, né? Aí você vai escrevendo, você inventa lá um nome, pode ser o nome do personagem, Biel, outro chama-se Biel, outro chama-se Pedro, e aí você vai escrever um diálogo entre o Pedro e o Biel. O que eles estão fazendo? Onde eles estão? O que eles estão conversando sobre o quê? Aí você escreve o texto. Depois que você escreveu o texto, você tira uma foto e você envia para o professor ler pelo WhatsApp ou pelo Classroom, para do professor ou da professora, que aí depois eles passam para mim, tá joia? E aqui, crianças, alunos, aqui nós temos a Mafalda, toda feliz, a Mafalda aqui, super feliz, porque hoje ela falou sobre o teatro, e aí ela tá feliz da vida, tá? E a gente vai se despedir até a próxima aula com música, tá joia? Então vou ficar aqui esperando o texto de vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula e um abraço bem grande em todos vocês. Muita saudade de todos, tá bom? Eu era apenas nada demais. Chorava enquanto meu coração escondido ia seguindo os teus sinais. Você era você, tão especial. Me olhava igual sorriso de criança, esperando o presente de Natal. Vi que era amor quando eu te achei em mim e me perdi em você. Somos verso e poesia, outono e ventania, praia carioca. Somos pão e padaria, piano e melodia, filme e pipoca. De dois corações um só se fez, um que vale mais que